Olá, para você que está aqui comigo nessa live para a gente estudar mais um pouco sobre legislação do SUS. É um prazer ter você aqui comigo. Meu nome é Lara Mello, eu sou enfermeira, sou advogada e sou discente do curso de saúde coletiva também. E eu vou tratar com você hoje um assunto importantíssimo que vai aparecer na sua prova. Vai aparecer na sua prova uma questão sobre princípios e diretrizes que estão distribuídos dentro do ordenamento jurídico que compõe o SUS. Então, vai aparecer na sua prova. Nós vamos fazer aqui as principais questões que a banca FGV já cobrou em todas as últimas provas, do ano de 2021 ao ano de 2024. Todas as provas aparecem questões de princípios e diretrizes, para você reconhecer qual princípio e qual a diretriz está embutida dentro da afirmativa apresentada pela prova. Então vamos lá, princípios e diretrizes do SUS. Você já me acha no @prof.lara.sus. Deixa seu recadinho, deixa o seu print nas redes sociais e marca lá. Tá bom? Então vamos fazer uma primeira questão, questão de número 1. Ela caiu na prova da Assembleia Legislativa ó, do Tocantins. Lá do Tocantins foi a banca FGV, o ano foi de 2024. Vamos ver como que a banca cobrou a questão? Ó, ele diz o seguinte: o princípio do SUS, orientado pelo respeito às necessidades, diversidades e especificidades de cada cidadão. As pessoas não são iguais. Por não serem iguais, elas precisam ser tratadas nas suas diferenças. Ou grupo social, a que tem relação direta com os conceitos de igualdade e justiça social, é denominado. Então, qual que é o princípio do SUS que traz como referência o respeito às necessidades e diversidades específicas de cada cidadão ou de grupo? Um grupo indígena, um grupo de negros, um grupo de LGBTQIA+, um grupo de ciganos, um grupo de pessoas que são moradores de rua. Esses grupos especiais têm tratamento específico, porque nós não somos iguais, e nós devemos promover o quê? A justiça social. Esse princípio é o princípio da equidade, da integralidade, da universalidade, descentralização ou o princípio da hierarquização. É isso que a banca queria saber. Era só isso. Qual o princípio que vai chegar à justiça social? Gente, esse princípio sempre será a equidade. A equidade é o princípio que tenta alcançar a igualdade. Para você ter condições iguais, você vai precisar acessar condições diferentes. É por isso que os indígenas eles têm um subsistema próprio dentro do SUS, porque as suas necessidades e especificidades são diferentes e por isso são tratados na medida das suas diferenças. Trouxe aqui para você super dica de prova. A banca FGV, ela tira muita questão, ela se inspira muito nos textos do site do Ministério da Saúde. Vou até deixar aqui para vocês, ó. A fonte desse documento em especial tá aqui. A fonte é o Ministério da Saúde, o documento tá aqui, você copia e cola, joga nas redes sociais que você vai achar princípios do SUS. Aí vai aparecer integralidade. Vamos passar no conceito? A integralidade diz respeito a que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Às vezes eu preciso apenas de promoção de saúde. Você, às vezes, está numa fase de recuperação. Você passou pela doença e precisa se recuperar. Ou outra pessoa está na fase do tratamento. Então, depende da necessidade de cada pessoa. Juntamente, né, o princípio da integralidade pressupõe a articulação, a associação da saúde com outras políticas públicas para assegurar atuação intersetorial. Pessoal, falou em atuação intersetorial, eu estou falando da integralidade. O que são ações intersetoriais que aparecem demais no Sistema Único de Saúde? O que são? São ações que estão fora do Sistema Único de Saúde, mas eu preciso trazer, associar e articular com o Sistema Único de Saúde para entregar melhores condições de saúde para a população.
Eu preciso trazer as ações de saneamento básico para o SUS, as ações de construção civil, as ações de segurança para a população, para garantir uma melhor condição de saúde da população. Então, a ação intersetorial é conectar com setores fora do Sistema Único de Saúde, entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Assim está dentro do site do Ministério da Saúde. Super dica de prova. Entra no site do Ministério da Saúde, procura por SUS e entra na página e começa a ler, porque a banca FGV inspira-se muito nas informações do site. Agora, olha a equidade aqui, ó. A equidade, ela tem como objetivo, deixa eu só passar a setinha aqui, o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem os direitos, né, o direito aos serviços, as pessoas elas não são iguais e por isso têm necessidade o quê? Distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Eu vou investir mais em infraestrutura onde a carência de infraestrutura é maior. Eu vou investir mais em tratamento de hanseníase, onde esse fator ele é maior. Essas desigualdades serão tratadas nas suas particularidades. Agora, a universalidade, que é outro princípio doutrinário cognitivo do Sistema Único de Saúde, ó, a universalidade, sempre que aparecer universalidade, está dizendo sobre o acesso, acessar a vacina, acessar o médico, acessar a cirurgia, acessar o posto de saúde. Isso tudo é universalização. Então, ele vai dizer o seguinte, a universalização. A saúde é o direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao poder assegurar, ao Estado, assegurar esse direito, sendo que o acesso, ó, a palavrinha acesso aqui, ó, as ações e serviços devem ser garantidos a todas as pessoas, todas. Nós estamos vivendo um modelo includente de saúde em que todas as pessoas são protegidas pelo SUS, independentemente do sexo que essa pessoa tenha, da raça que ela possua, da ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Então, quando a gente fala que os princípios do SUS são integralidade, equidade e universalidade, nós estamos falando em especial dos princípios. Quais os princípios? Princípios doutrinários. Doutrinários, ideológicos ou cognitivos. O macete, a dica, sempre começa com vogal e você chama eu. Integralidade, equidade e universalidade. São os princípios doutrinários cognitivos do Sistema Único de Saúde, porque é a base, é o valor para garantir depois a operacionalização, a concretização desses princípios, desdobrando-se em princípios doutrinários ou operacionais. E mostro para você também que no site do Ministério da Saúde, ele traz o que é equidade, importante, muito importante. Você passar pelo site do Ministério da Saúde, fazer a leitura dos conceitos, dos princípios, porque a banca ela pode inclusive tirar um fragmento do site e fazer uma questão sobre aquele determinado assunto. Se a gente pudesse representar a equidade em imagens, nós poderíamos representar de várias formas. A primeira imagem mostra pessoas tentando acessar um pé para retirar os frutos. O pé está aqui. Tem uma pessoa pequenininha, uma pessoa adulta de porte médio e um adulto grande. Todos eles acessam de forma igualitária o mesmo dispositivo para alcançar as frutas. É igual para todo mundo, o mesmo caixote. Você oferecendo condições iguais para pessoas diferentes não atinge o objetivo, que é pegar o fruto. Você precisa oferecer condições desiguais para essas pessoas com necessidades diferentes para que o objetivo seja o que? Alcançado. Aí eu consigo alcançar. Quando eu entrego condições diferentes para cada pessoa, que é a mesma coisa. Na igualdade, eu dou condições iguais, o mesmo caixote. Quem é pequenininho não acessa a imagem. Quem é um tamanho médio acessa a imagem. Quem já é muito grande, ele ultrapassa o limite dessa cerca.
Aqui é a mesma coisa. Quando eu ofereço condições iguais, ó, aqui eu tenho um caixote, aqui eu tenho dois. Aqui eu não preciso oferecer condições para essa pessoa acessar a imagem do outro lado e assistir o futebol. E nas condições de igualdade, se a gente pensar numa competição de ciclismo, olha, eu tenho bicicletas que são entregues para 4 pessoas. Essa pessoa ela não consegue pedalar, então ela não pode usar esse tipo de bicicleta, tem que ser adaptado às suas necessidades. Essa pessoa muito grande recebeu uma bicicleta para pessoas de porte médio, ela precisa ter uma bicicleta maior para suas pernas alcançarem determinada altura e realizar o movimento de pedalar. E assim, para a pessoa média, que não precisa de adaptação, e uma pessoa que é pequenininha, ela precisa de adaptação para alcançar os pezinhos e pedalar. Então, a igualdade é você não leva em consideração as diferenças. Na equidade, você leva em consideração as diferenças das pessoas, que é inerente ao ser humano. Então, a resposta, o nosso gabarito, então, ficou o princípio da equidade. Ok? Questão de número 2, caiu na prefeitura de Caraguatatuba, de São Paulo, FGV, o ano de 2024. Entre os princípios organizativos, olha, chamou de forma específica os princípios organizativos do SUS, aquele que tem por objetivo a redistribuição do poder e das responsabilidades entre os 3 níveis de governo, com a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, é o princípio da. Então, dentre os princípios organizativos, qual é o princípio que fala sobre a descentralização, redistribuição desse poder e das responsabilidades entre os entes federativos? Existe um mando, uma direção única em cada esfera de governo. Esse princípio é o princípio da equidade? Não, nós já vimos que não é. A universalidade também não, a integralidade. A hierarquização é sobre os serviços, né? E as ações. Serviços, as ações. Eu escrevi serviços aqui com ações, né? Eu misturei. Deixa eu apagar aqui. Os serviços, né? A hierarquização é do nível de complexidade dos serviços. E a descentralização ela é político, administrativa, em cada esfera de governo. O que isso quer dizer? Eu tenho uma administração a nível nacional, que é através do Ministério da Saúde. Eu tenho uma administração da saúde a nível estadual ou do Distrito Federal através das secretarias estaduais de saúde ou Secretaria Distrital de Saúde ou equivalente. E a nível municipal, quem administra a saúde é o prefeito. E o prefeito, ele constitui de forma direta da sua administração a Secretaria Municipal de Saúde. Por que eu descentralizo? Eu saio do centro e pulverizo, entrego as decisões e os comandos da saúde para os entes federados, para garantir o quê? A chegada, a tomada de decisão onde deve acontecer. O usuário, ele mora no município, ele mora na cidade, ele precisa resolver ali a sua demanda. Então, o prefeito, ele tem que ter autonomia, decisão e controle sobre as normas do SUS dentro do seu município, assim a nível estadual e a nível nacional. E dentro do município ainda existe o controle da sociedade, o controle social. Quando você descentraliza, você garante um controle social, E isso ajuda na organização dos poderes. Então, entre os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde, aquele que tem por objetivo a redistribuição do poder e das responsabilidades entre os 3 níveis de governo, com a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, é o princípio da descentralização. Então, o princípio da descentralização. Quando a gente fala de princípios doutrinários ou cognitivos, é bom você ter essa telinha, printa essa tela aqui para você. Printa essa tela para você entender como que esse assunto pode aparecer na prova. É muito técnica essa questão. Os princípios e diretrizes, eles estão divididos basicamente de 2 formas.
duas formas. Existem as diretrizes constitucionais, eu acho, dentro da Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, as diretrizes estão no artigo 198, que é a descentralização político-administrativa com comando único ou direção única em cada esfera de governo. Foi a questão. A integralidade, ou seja, o atendimento integral com prioridade às atividades preventivas sem prejuízo das atividades assistenciais. E também eu tenho que ter o quê? Participação popular através do comando social. Agora, os princípios são divididos em duas frentes. Os princípios podem ser doutrinários, ideológicos ou cognitivos, que nós já vimos, que é a base, valores do SUS. Pensa você tem a sua religião, você tem a sua doutrina religiosa. De acordo com a sua doutrina religiosa, você tem sua base de valores. Você pensa, nossa, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, a minha religião me influencia a pensar e agir assim. Então, você tem a base dos seus valores, porque vem através dos valores da sua religião. Quais são os valores do Sistema Único de Saúde, que são os princípios doutrinários, ideológicos ou cognitivos? É integralidade, equidade e universalidade. Sempre começa com vogal. E o macetinho é eu. E eu. Integralidade, equidade e universalidade. E eu. Então, são os princípios doutrinários, ideológicos ou cognitivos. Agora, quais são os princípios organizativos ou operacionais? Também pode aparecer como operacionais. São os princípios que você leva em consideração os valores e você vai operacionalizar. Você vai fazer acontecer no dia a dia. Você tem a sua religião, você tem o seu valor. Eu sou de determinada religião, eu não vou beber. Ou seja, no dia a dia, você não vai se organizar dentro de botecos, tomando cerveja, de bares, em locais que não são adequados com o seu pensamento, com seus valores. Então, uma vez alinhado com os princípios doutrinários, o SUS se organiza. Organizativos é porque o SUS vai se organizar para funcionar, para operacionalizar. Então, ele vai ser regionalizado, hierarquizado, descentralizado com participação social e comando único em cada esfera de governo. Inclusive, eu trouxe no site do Ministério da Saúde, tem essa informação também dos princípios do SUS, que são os princípios doutrinários. Vai falar da universalização, da equidade, e da integralidade. Ele vai falar sobre esses princípios que eu já falei com você. Agora, os princípios organizativos, o site do Ministério da Saúde também traz essa informação. Olha aqui, regionalização e hierarquização, descentralização, comando único e participação popular. Está lá no site do Ministério da Saúde e a banca utiliza muito como referência o site do Ministério da Saúde. Então, qual que é o princípio, organizativo que fala da redistribuição das responsabilidades? É o princípio da descentralização. Eu descentralizo, eu estou no centro. Antes da Constituição de 88, as decisões da saúde eram centralizadas. Agora eu descentralizo e vou promovendo a municipalização da saúde, para chegar na ponta no município, para o prefeito ter condições de resolver as suas demandas. Questão de número 3, banca FGV caiu na prova da Secretaria Estadual de Saúde lá do Mato Grosso, ao ano de 2024. Assinale a opção que indica o princípio do SUS, que materializa, ou seja, é um operacional, operacional, por meio da organização das redes de atenção em saúde. As redes de atenção em saúde, é o famoso RAS, é a organização em rede, A organização em rede. E essa organização em rede, eu tenho, inclusive, a questão das regiões de saúde. As regiões de saúde, eu tenho os municípios, com identidade cultural, socioeconômica, que vão compartilhar infraestrutura, transporte e comunicação, que vão se unir estrategicamente para entregar saúde para a população. Então, qual que é o princípio desse processo de organização do sistema em rede? É a integralidade?
é a universalidade, é a descentralização ou é a regionalização? De cara, a gente já exclui duas opções, porque ele pergunta o princípio que materializa, o princípio que materializa o funcionamento e organização da rede de atenção em saúde. Se materializa, é o princípio operacional. Então, integralidade e universalidade a gente já exclui de cara, porque são princípios o quê? Doutrinários. Doutrinários. Lembra da regrinha e eu? E eu? E eu? Lembra da regrinha e eu? Integralidade, equidade, universalidade? Então, a gente já arrisca, ó. Se tivesse falado, né, assinale a opção que indica o princípio do SUS, que é a base do valor, dos seus valores, é base, é valor, aí seria o e eu. Mas ele está querendo saber os princípios operacionais. Então, ou é descentralização ou é regionalização. Não é descentralização porque ele não está falando de comando único, redistribuição de poderes. Está falando da organização da rede de atenção em saúde, pela formação das regiões de saúde. Então, é o princípio da regionalização. E eu quero te contar que a Banca FGV tirou do site do Ministério da Saúde essa questão. Olha do jeito que está no site do Ministério da Saúde, olha o jeito que está a informação. A regionalização, ó, ele vai contar, é o eixo estruturante que organiza a descentralização das ações e serviços de saúde no país e se materializa por meio da organização das redes de atenção em saúde, ó. Copiou do site. Busca promover a equidade, a integralidade na atenção à saúde, ou seja, você organiza para alcançar os valores do SUS, a integralidade, que é um dos valores, racionalização dos gastos, otimização dos recursos com ganho em escala, o estabelecimento de mecanismos de governança e a atuação do Estado, orientada pela lógica dos interesses coletivos do Sistema Único de Saúde, dentro do espaço regional. Então, o princípio da regionalização está no site do Ministério da Saúde. Você vai lá, copia esse fragmento, joga aí no seu computador, que vai sair para você também. Então, o princípio que materializar é operacionalizar, né? Operacionalizar é o princípio da regionalização. É o princípio da regionalização, tá bom? Eu achei essa questão um pouquinho mais difícil. Eu achei que ela pegou mais. Agora vamos ver uma questão que caiu no TJ, lá de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, Banca FGV, ano de 2024. O SUS possui 3 princípios organizativos fundamentais. Os organizativos, ó, sendo um deles a descentralização e o comando único. Esse princípio pode ser descrito como? Como? Vamos lá. A articulação da saúde com outras políticas públicas quer dizer que o comando único, a descentralização e o comando único é articular com outras políticas públicas? Não, quem articula com outras políticas públicas em caráter intersetorial é a integralidade, ó. Para assegurar uma atuação intersetorial, onde aparecer intersetorial é integralidade entre as diferentes áreas que tenham repercussão na qualidade de vida dos indivíduos. Não é descentralização. Letra B. A criação de conselhos de conferência de saúde a fim de formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política em saúde? Não. Aqui é participação social. Participação social. Não é descentralização. Gente, a banca adora o comando único e a descentralização. Vocês já repararam, né? A banca FGV adora o assunto descentralização. Depois, prestação de serviço com maior qualidade e garantia do controle e fiscalização por parte dos cidadãos, né? Que é a participação social. Agora, letra C. Um processo de articulação, deixa eu só sair da telinha aqui. Um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando ao seu comando unificado. Olha que legal aqui. Investimento maior, onde a carência é maior. Tendo em vista a tendência
o atendimento eficaz da população que mais necessita de determinado serviço. Aqui também é o princípio da equidade. Equidade. Deixa eu só voltar nas opções aqui, que eu estava com a imagem em cima e não vi as letrinhas certinho. Letra A. Articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial em diferentes áreas. Integralidade. Letra B. Criação de conselhos de conferência em saúde a fim de formular estratégias e controlar e avaliar a execução de políticas em saúde. Aqui, ó. Letra C. A prestação de serviço com maior qualidade, garantindo controle e fiscalização por parte do cidadão. É a letra C. Essa aqui, ó. É a letra C. Quando você descentraliza, você distribui o comando do poder, chega nos estados, nos municípios e na União. Quando chega em especial ali nos municípios, você cria os conselhos e as conferências e você pode garantir o maior controle e fiscalização por parte dos cidadãos. Então, é o nosso gabarito letra C. E letra D, um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando ao seu comando unificado, investimento maior, onde a carência é maior, tendo em vista o atendimento eficaz da população que mais necessita de atendimento de serviço. É o princípio da equidade. Agora eu vou te contar onde que estava essa resposta. Essa resposta estava dentro do texto do site do Ministério da Saúde. Olha aqui quando ele fala da questão da descentralização e comando único. Acompanha aqui comigo, ó. Descentralizar e distribuir o poder e responsabilidade entre os disponíveis, entre os níveis, né, de governo com relação à saúde, descentralização objetiva, prestar serviços com maior qualidade, garantir controle e fiscalização por parte dos cidadãos. Aqui a resposta, ó. Garantir controle e fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função do comando único. Para que valha, né, o princípio da descentralização, existe a concepção constituída, né, no comando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando princípios gerais que estão disponíveis aí dentro do Sistema Único de Saúde. Então, o gabarito ficou, então, a questão do comando único, ficou a prestação de serviços com maior qualidade, garantida, né, do controle e fiscalização por parte dos cidadãos. Diferente nessa questão, também achei bem diferente. Questão de número 5, o Banco FGV caiu na prova do ENARE, da residência em saúde. Vamos ver? Assinale a opção que indica um princípio da Política Nacional de Humanização, PNH, que visa o aumento do grau de comunicação intra- e intergrupos e a transformação dos modelos de relação e de comunicação entre os sujeitos implicados nos processos de produção de saúde. Então, quando eu tenho dentro da PNH, ele me pergunta sobre os princípios, ó, ele quer saber os princípios. O princípio que visa o aumento do grau de comunicação intra- e intergrupos, visando a transformação dos modos de relação e de comunicação entre os sujeitos implicados nos processos de produção. Será que a pluralidade, diversidade, verticalidade, transversalidade ou heterogeneidade? Nem tem esse termo não aparece na PNH, nem esse. O único termo que está dentro da PNH, que é um dos seus princípios, é a transversalidade. O que é o princípio da transversalidade? Assim como diz no enunciado, a transversalidade diz respeito que as características da PNH, da Política Nacional de Humanização, ela perpassa por todas as outras políticas. Por isso que ela vai, ó, tocar todos os pontos, ela perpassa, ela é transversal, ela toca todas as políticas e está na modificação dessa comunicação. Eu tenho PNH dentro da atenção primária de saúde, dentro dos hospitais, na segurança do paciente, na política nacional de promoção da saúde, na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, todas as políticas em todos os locais de produção de saúde. Eu tenho que ter a
PNH. Por isso ela é transversal. Olha aqui, ó. Na PNH ele me diz o seguinte: eu tenho os princípios e eu tenho as diretrizes. Dos princípios eu tenho a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão e o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos. Nem tem os outros princípios que aparecem aqui na resposta. Verticalidade, horizontalidade, não tem esses princípios. Agora, nas diretrizes, eu tenho a diretriz da valorização do trabalhador, o acolhimento da clínica ampliada e compartilhada da ambiência, da gestão participativa e da defesa do direito dos usuários em saúde. É questão de prova, a banca FGV adora a política nacional de humanização, ela adora. Ela adora a política nacional de humanização. Então, os princípios do PNH, do Humaniza SUS, é a transversalidade, que também está dentro do site do Ministério da Saúde, tá lá no site do Ministério da Saúde. Entra no site, faz a busca, verifica as informações, pega o celular, no momento que você está ali verificando outras informações, já verifica também as informações contidas dentro do site do Ministério da Saúde. Então, a nossa resposta ficou letra D de dado. Questão de número 6. Vamos lá, caiu também na prova do ENARE, questão fresquinha, questão do ano de 2024. A Política Nacional de Educação Básica, ou seja, a PNAB, sofreu diversas modificações nos últimos anos, tanto é que ela foi reeditada no ano de 2017. As opções a seguir apresentam aspectos essenciais que foram mantidos, à exceção de uma. Qual é a opção que não foi mantida? Vamos ver. A regionalização, ela está dentro da PNAB? Está, foi mantida. A ordenação, que é uma das características da atenção primária, foi mantida? Sim. Ordenar e coordenar o sistema de atenção e porta preferencial é a atenção básica. Longitudinalidade também mantém na PNAB? Mantém. A longitudinalidade diz respeito à continuidade do atendimento ao longo do tempo pela equipe de saúde e a sua população adscrita. Essa conexão, aproximação é a longitudinalidade. E o cuidado centrado na pessoa também aparece na política. Então, o nosso gabarito por exclusão fica independência entre vigilância em saúde e atenção básica. Não existe independência. A vigilância em saúde, que é vigiar os aspectos em saúde, vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, estão associadas, casadas com a atenção básica. Então, exceto uma, essa aqui não está mantida na PNAB, ela não está, porque ela está em disposição contrária à política. Agora, quando fala de PNAB, a banca também gosta muito. A gente tem de um lado os princípios que compõem a política, os princípios estão lá no artigo 3º, bem no comecinho, e as diretrizes do outro lado. Artigo 3º, que é o começo da política, ele diz o seguinte: são os princípios e diretrizes do SUS e da RAS, da Rede de Atenção em Saúde, a serem o quê? Operacionalizados, materializados na atenção básica. Quais são esses princípios? A universalidade, equidade e integridade, o famoso eu, que são os princípios doutrinários cognitivos. Agora, eu tenho as diretrizes específicas da PNAB, por isso que ela tem política própria. Eu tenho a regionalização e hierarquização, assim como eu tenho no SUS e na RAS. A territorialização, ela é muito específica da política. População adscrita também, que é aquela vinculada ao território de referência da unidade. Cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade no cuidado, que está lá no enunciado, coordenação do cuidado, que está lá também, ordenação da rede e participação da comunidade. Tá vendo que não fala da questão da questão de vigilância e atenção primária, da atenção básica? Olha aqui o artigo 5º, ele diz o seguinte, ó: a integração, eu não vou dissociar. A integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica é condição essencial.
precisa estar conectado para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade, da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos, os danos à saúde na perspectiva da intra e intersetorialidade. Então, para ter atenção primária, eu tenho que conhecer as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e do meio ambiente também. Então, só pode ser o gabarito da nossa questão. É a letra E, que diz que, exceto, não pode acontecer a independência entre vigilância em saúde e atenção básica. Esse aqui, então, é o nosso gabarito. Eu não. Vamos fazer, então, questão de número 7, também questão do ENARE, ano de 2024, né? O ENARE cobrou aí 20 questões de SUS e poderia ter aparecido também dentro das questões específicas de algumas profissões. Então, vamos lá. Questão de número 7, assinale a opção que apresenta princípios do SUS e da RAS, que devem ser operacionalizados na atenção básica. Então, na PENAB, e apesar dele utilizar o termo operacionalizados, ele separa entre princípios e do outro lado, diretrizes. Ele separa princípios e diretrizes. Mas os princípios que estão lá são os princípios doutrinários, ideológicos ou cognitivos, que é o famoso e eu. É o famoso e eu. Integralidade, equidade e universalidade. Então, eu preciso encontrar esses 3 princípios para chegar na opção correta. Vamos procurar, então? Universalidade, ok. Equidade, ok. Integralidade, ok. Mas longitudinalidade é diretriz da PENAB. Universalidade e equidade, ou coordenação do cuidado, é diretriz, não é princípio. Integralidade, ok. Universalidade, ok. Ordenação da rede é diretriz, não é princípio. Equidade é princípio. Integralidade também, mas não fechou. Universalidade, ok. Equidade, ok. Regionalização é diretriz. Hierarquização também. A integralidade, ok. E letra E, universalidade, ok. Equidade, ok. E integralidade também, ok. Então, de acordo com a disposição do artigo 3º, o que ele diz? São princípios e diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na atenção básica. Eu tenho os princípios universalidade, equidade e integralidade. E o restante é diretriz. Eu não quero as diretrizes, eu quero só os princípios. Então, o gabarito fica gabarito letra E. Letra E é o nosso gabarito. Também questão da ENARE, ano de 2024, são diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar. Olha, ele foi lá no hospital, na política hospitalar, trouxe a legislação e perguntou quais são as disposições dentro da Política Nacional de Atenção Hospitalar que são as diretrizes. As diretrizes, eu trouxe aqui para a gente fazer até uma busca e retomar aí o conhecimento, estão dispostos no artigo 6º. São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar, olha, a garantia da universalidade de acesso, equidade, integralidade na atenção hospitalar. A regionalização da atenção hospitalar com abrangência territorial e populacional em consonância com as pactuações regionais, ou seja, vai acessar aquele hospital as regiões, as cidades que estão pactuadas para regular os pacientes para os leitos daquele hospital. Inciso 3, continuidade do cuidado, ou seja, você vai para o hospital para dar continuidade àquela sua demanda, por meio da articulação com o hospital, com os demais pontos da atenção. Às vezes, você está no ponto de atenção aqui da unidade básica de saúde e você precisa ir para o hospital. Aí você vai para dar continuidade. Às vezes, você está na UPA e você precisa fazer cirurgia, então você vai para o hospital. O hospital serve de ponto da atenção e é para dar continuidade na assistência. Inciso 4, modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário na forma multiprofissional e interdisciplinar. Também artigo 6º, acesso adequado de acordo ao estabelecido na Política Nacional de Regulação. Então, é o acesso ao hospital através de uma regulação de leitos. Atenção humanizada, em consonância com a Política Nacional de Humanização, pelo princípio da transversalidade,
transversalidade, porque a Política Nacional de Humanização está em todos os dispositivos. Eu tenho que aplicar a humanização em qualquer lugar do ponto de assistência do Sistema Único de Saúde. Garantir a gestão de tecnologia em saúde, de acordo com a Política Nacional de Incorporação de Tecnologias. Garantia da qualidade da atenção hospitalar, segura para o paciente. Então, eu tenho também política de segurança do paciente no hospital? Com certeza. Também, garantir a transparência e a eficiência na aplicação de recursos do hospital. Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação. Controle social e participação social é uma diretriz constitucional e deve estar presente em todas as políticas. Monitoramento e avaliação das políticas hospitalar e também garantir a transparência e eficiência na aplicação dos recursos. E esses recursos recebidos vêm do financiamento tripartite. Ou seja, os entes federais, os 3 entes federais, União, Estado e Município, fazem o financiamento dos hospitais. Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação, monitoramento e avaliação dos recursos. Então, de acordo com as diretrizes que nós vimos, olha, a letra A está presente todos os critérios: universalidade de acesso, equidade, integralidade, regionalização, regulação do acesso, modelo de atenção centrado no cuidado do usuário e financiamento tripartite. Aqui na letra B, ele fala financiamento bipartite, ó, aqui e na letra B de dado, mas não é bipartite, é tripartite, né? E não fala também ensino, pesquisa e extensão, não fala. E ele não fala também de acreditação, não é diretriz da política. Questão de número 9, vamos lá. Assinale a opção que apresenta o princípio, ó, que foi acrescentado no Sistema Único de Saúde no ano de 2023. Vamos lá e vamos entender qual é esse dispositivo mais atual que diz respeito a um princípio que foi alterado na Lei 8080. Vamos procurar? Letra A. Organizar um atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Não, porque esse aqui, ó, ele já existia em 2015, ele foi alterado, acrescido o parágrafo único no ano de 2024 e eu vou te mostrar. Letra B. Divulgar informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e da sua utilização pelo usuário? Também não, porque já existia da publicação da lei em 1990. Você divulgar, informar que naquela unidade de saúde tem vacina, tem médico, tem pediatra, isso é o potencial de serviços, já existia. Letra C. Utilizar a epidemiologia para estabelecer prioridades, alocação de recursos e a orientação programática? Também não. Já existia desde a publicação da lei em 1990, não foi em 2023. Agora, em 2023, houve uma inclusão importante de um princípio, que é o proteger integralmente os direitos humanos de todos os usuários, ok? E, em especial, identificar o que? Maus tratos, negligência, violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes. Então, essa aqui foi a alteração do ano de 2023, alterou a Lei 8080 de 1990, em especial no artigo 7º, alterou o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e alterou também as bases da educação, as leis da educação. Então, vamos ver como que ficou? Essa aqui é a nossa Lei 8080, ela é importantíssima, é a lei que vai dispor, que vai falar sobre quais são as condições para garantir a promoção da saúde, a proteção da saúde, a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. É o famoso PROPRORRE, proteger, recuperar e proteger a população. O presidente da promulgação de 1990, esse que está aqui, é o presidente Fernando Collor de Mello. Então, essa é a nossa Lei 8080. E o artigo 7º é um artigo que trata dos princípios e diretrizes. E ele vai dizer o seguinte: artigo 7º, as ações e serviços públicos de saúde que constituem o SUS, contratados ou conveniados, que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198, as diretrizes constitucionais, que é descentralização com comando único, integralidade e participação social.
obedecendo ainda os seguintes princípios, ou seja, existem as diretrizes da Constituição, mas aqui no artigo 7º nós vamos encontrar tudo que são os princípios, todos os princípios. Quando a gente fala da questão da violência contra as mulheres, em especial as mulheres vítimas de violência doméstica em geral, foi também uma alteração que foi do ano de 2017. Eu falei 2015, né? Mas foi 2017 aqui, ó. 2017. Agora, a inclusão da proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários, em especial a identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticado contra crianças e adolescentes, ó, foi uma alteração do ano de 2023. Então, era isso que a banca queria saber, o ano de alteração desse princípio que modificou a Lei 8080. Agora, em 2024, ó, a alteração ela se deu com a inclusão do parágrafo único, que fala do inciso 14 da violência contra as mulheres. Olha aqui. Para efeitos do inciso 14, das mulheres vítimas de violência em geral, as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, doméstica ou não, têm direito de serem acolhidas e atendidas nos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, na rede própria do SUS ou conveniada, que é a privada, em local e ambiente que garantam sua privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o agressor. Então, essa foi a alteração do ano de 2024, Então, o gabarito fica a letra D de dado, o gabarito da alteração do princípio pela inclusão de um novo princípio que ocorreu no ano de 2023. Ok? Vamos lá? Questão de número 10, também é do ano de 2024, banca FGV, caiu na prova da Câmara dos Deputados Federais. A organização dos níveis de atenção à saúde de acordo com a complexidade tecnológica dos serviços de saúde, de modo a garantir o estabelecimento de uma rede articulada com as unidades mais simples, as unidades mais complexas, por meio de um sistema de referência e contra-referência, diz respeito à operacionalização do seguinte princípio organizativo, ó, é organizativo. Então, os operacionais a gente já exclui, e eu, né? E eu, você já corta, ó, integralidade, equidade e universalidade, ó. Integralidade, universalidade e não tem equidade. Ou é descentralização, regionalização ou hierarquização. Então, ele está falando que existe uma diferença de nível de complexidade dentro do sistema, de densidades tecnológicas distintas. Eu tenho desde unidades mais simples, atenção primária em saúde, a unidades com densidade tecnológica mais complexa. Isso se dá pelo princípio do quê? Da hierarquização. Os níveis de assistência são hierarquizados. Você não começa a entrar no sistema pelo nível terciário, você começa no primário, depois no secundário e depois no terciário. Isso são níveis de assistência em saúde, que também está no site do Ministério da Saúde, dentro do tópico de princípios organizativos, aqui dentro da hierarquização. Ele vai dizer o seguinte: os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, crescente, do menor para o maior, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos, de acordo com a necessidade em saúde e com definição e conhecimento da população a ser atendida. Então, isso é serviço hierarquizado. Então, o nosso gabarito ficou, então, letra E, hierarquização, ok? Então, essas foram as questões que eu trouxe para a gente discutir hoje. Existem muitas outras questões. Todas as outras questões nós vamos resolver dentro do nosso curso de intensivão de legislação do SUS, e por isso eu deixo o convite aqui para você.
Venha fazer parte do nosso intensivão de legislação do SUS e legislação da EBSER. Eu vou contemplar todo o assunto assim que for publicado no edital, mas nós já estamos com o estudo em andamento daquela legislação básica e resolvendo as principais questões que já temos da banca FGV. Nesse curso específico, dentro da plataforma, você vai ter acesso a material em PDF, aulas ao vivo e gravadas. Então, a gente vai chegar na integralidade do conteúdo, estamos só aguardando a publicação do edital para ajustar o que for preciso. Mas aquilo que é básico, nós já estamos avançando. Vou deixar o link aqui para você do acesso do nosso curso, então venha fazer parte e garantir a sua aprovação. Obrigada pela presença de vocês, bons estudos e fiquem com Deus.